Comunicando Direito, Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. O nosso programa hoje está composto da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plácido e doutora Márcia Plácido. O primeiro assunto que nós vamos abordar hoje aqui no nosso programa é essa guerra de bugio, eu diria, entre Bolsonaro, Dória, a questão da vacina. Quem é que inicia esse debate aí? Essa briga, né, já vem há tempo. O Bolsonaro está sempre competindo, né, e vinha com aquela campanha anti-vacina. Ele é militar, né? E militar sempre tem o espírito bélico, né? Ele é militar de formação. Pois é, ele é tão... Parece que ele está na guerra. Parece que ele está na guerra, ele quase explodiu o quartel, né? Ele tem um espírito. E está explodindo com o Brasil, né? Vai explodir com o Brasil também. Mas, enfim, né? E como morreu um voluntário da vacina, que fazia a vacina, ninguém sabia do que a pessoa tinha falecido, qual era a causa, e ainda não se sabe se tem. Ele estava trabalhando ele estava sendo testado a vacina nele? Testado, ele era um voluntário, né? Um dos voluntários que estava recebendo a vacina. Então, quando o Bolsonaro ficou sabendo que havia morrido um dos voluntários, né? Ele não sabia nem do que tinha morrido, se era por causa da vacina, se não era. Ele já saiu das redes sociais dizendo: ganhei uma do Dória, ganhei mais uma, o Bolsonaro ganhou mais uma. Então, é uma pessoa que tinha que estar ali do lado da ciência, colaborando, porque essas declarações que ele vem fazendo desde que começaram a fabricar essas vacinas e a testar, é contra a ciência, é contra, né? É contra a população. Deixa a ciência trabalhar, e tudo o que se quer é que se consiga uma vacina, né, para o coronavírus. Então, é lamentável, mais uma vez, que ele tenha tido uma atitude dessas, e sequer assim lamentou, né, que essa pessoa morreu, que é lamentável, toda morte é lamentável, mas se ele era um voluntário para testar a vacina, que pena que ele morreu, independente do que quer que seja. E agora já tudo indica que morreu por suicídio. Então, é mais uma antice do Bolsonaro, né? Até quando? Até quando? Por causa do PT. O Bolsonaro, se não fosse o PT, ele não estava lá no governo. Ah, sim, começou o doutor Aloysio com antipetismo. Não, que o Bolsonaro... Eu não sou antipetista, não sou bolsonarista, eu sou, como já disse aqui em programa dele, eu sou do direito. Do direito. O senhor é Moro-Minion, doutor Aloysio. Pelo Brasil. O senhor é pelo Brasil, que nem o doutor Demerval. Ele é pelo Moro. Morista. Essa declaração totalmente descabida desse presidente energúmeno, sem condições, boçal, somente em função da reeleição de 2022. Ele só pensa nisso. Qualquer pessoa, político, que tem alguma possibilidade de vir a rivalizar com ele numa eleição, ele arruma algum motivo para denegrir a imagem. Agora ele usa a vacina, como se nós não quiséssemos a vacina. A gente quer a vacina, todos nós queremos a vacina. Parece que ele acha que só a cloroquina, ivermectina e outras inas aí que são suficientes para combater a doença. Então, eles se acham vitorioso à medida em que uma pessoa morre em função de ser uma das pessoas que estava sendo testadas, uma das pessoas que se inscreveram para o teste, mas depois ficou sabendo que parece que foi suicídio, não foi em função da vacina. Mas ele aproveita cada momento para dar uma espetada no Dória. Ele também fez o mesmo com o ministro Sérgio Moro, que de péssima memória. Então, ele aproveita sempre essas questões menores contra a população, porque a vacina é o sonho de toda a população brasileira. E ele a utiliza como se fosse uma vitória pessoal dele não ter dado certo a vacina. Mas a Anvisa
ela diz que tem um período de 6 dias para comprovar totalmente a hipótese de ter sido alguma influência da vacina. Porém, se não for comprovado, a vacina vai continuar sendo feita, produzida e testada. E hoje tivemos uma notícia muito boa que a Pfizer já testou vacinas com 90% de condições de combater o coronavírus de forma eficaz. Então, as esperanças em relação à vacina a gente tem, né? E a cada momento que surge uma nova notícia a respeito de vacina, a gente fica feliz. Já o nosso presidente parece que é o contrário. E eu acho que ele quer vender todo o estoque de cloroquina antes que saia uma vacina. Ele mandou distribuir kits de cloroquina, de vermífugos nos postos de saúde. Os médicos ficaram constrangidos em ter que receber aquele kit, mas daí as pessoas têm que optar por receber ou não esse tratamento. Mas como já se sabe que não dá certo, os Estados Unidos parou, o mago dele, o Trump, não usou quando teve Covid. Então, esse presidente só dá bola fora. É a minha opinião. E aí, doutora Márcia? Bom, eu concordo plenamente com o que os colegas falaram anteriormente, não é? Porque o Bolsonaro, durante a campanha política, ele sempre falava, né, que tudo era ideologizado, né, que tudo era em função de ideologia e coisa do gênero. Sendo que, desde que ele foi eleito, e infelizmente foi eleito, tudo que ele faz é isso, tudo é a nível de ideologia, o vírus é comunista, a vacina é comunista porque vem da China, né? Que eu acredito que ele nem saiba do que se trata o comunismo, não é? E pelo que eu vi também, agora ele comemorou realmente, não é, que a Anvisa então teria, né, feito então uma parada, não é, em relação à vacina. Mas hoje à tarde eu li algo a respeito de uma autópsia que teria sido feita e que constatou que efetivamente foi suicídio, né? Então, como disseram os colegas, mais uma bola fora do Bolsonaro, que ele não conseguiu, né, corroborar a tese dele de que a vacina não deve ser aplicada. Quando existe a possibilidade da vacina, aí ele morre de medo que o Dória, né, ganhe pontos, né, politicamente em função disso. Ele não se preocupa com a população, ele nunca se preocupou, até porque se ele se preocupasse com a população, ele não teria nem se candidatado a nada, nunca na vida dele, se ele tivesse algum tipo de preocupação, né? Eu conheço pessoas, né, que foram visitar Santa Catarina, por exemplo, e lá conseguiram esses kits de ivermectina e hidroxicloroquina, né? Inclusive, a pessoa comentou comigo, se tu tomou a ivermectina? Eu disse, não, de jeito nenhum, jamais, né, utilizaria uma medicação dessa sem a prescrição médica. E essa pessoa disse que ganhou em Santa Catarina, se não me engano, em Itajaí, algo do gênero. Mas daí eu me questiono, o que se pode esperar de um presidente que diz que a Terra é plana, né? Que é contra a vacinação em massa, que quer fazer imunidade de rebanho e que tem por guru Olavo de Carvalho. Então, gente, assim, ó, eu jogo a toalha, tudo que vier, né, do Bolsonaro, eu efetivamente não vou acreditar, eu não confio em uma pessoa que se elegeu com base em fake news, né? O tempo inteiro. Agora até os Detonautas fizeram uma música muito interessante chamada Kid Gay, detonando com o Bolsonaro. Mas ainda existe quem confie nesse ser, não é? Então, infelizmente, ele foi eleito, temos que aguentar essa criatura por mais algum tempo e aguardar as próximas eleições, esperar que o STF anule aquela bandalheira lá do Sérgio Moro em relação ao presidente Lula e vamos ver se a gente consegue retomar, né, uma caminhada de protagonismo. Era isso que eu tinha a dizer. Essa briga de bugio, como eu diria, né, ela, na verdade, mostra que os nossos políticos têm uma atuação deplorável. Ou seja, eles pensam apenas em aniquilar o adversário. Então, o objetivo deles sempre é a próxima eleição, é ganhar ponto aqui, ponto ali. Então, por exemplo, o que importa se é o Dória o estado do Dória que vai fazer a vacina? Isso aí não é irrelevante, né? Na verdade, a vacina, venha de onde vier, ela vai ser bem-vinda se ela for eficaz.
Então, agora o outro não quer perder pontos para esse ou para aquele. Então, isso revela que os nossos políticos não valem nada, não prestam. E aí, vocês vêm me dizer no programa anterior que a Lava Jato destruiu a política. A política se destrói por si só. A maioria, quase tudo ladrão, dá para contar nos dedos os que são honestos, que visam o interesse da coletividade e não o interesse próprio. Então, isso aí, a política é isso aí. Aí vão dizer que a Lava Jato destruiu. Destruiu foi os corruptos, não a política. A política se destrói sozinha. Mas o Moro vai se candidatar. Parece que está fazendo uma chapa com o Luciano Huck. Isso é boato. Vai ser vice do Luciano, ou vice-versa. Né? E daí vamos ver, né? Isso aí é boato. Aí veremos o discurso mais do que político, agora assumido, né? Porque sempre teve um discurso político. Mas de qualquer maneira, sabe que uma chapa com o Luciano Huck tem uma popularidade muito grande no país todo, né? E Moro, olha, uma chapa de respeito. Eu diria que é uma chapa de respeito. Vamos ter muita lata velha. Mas de qualquer maneira, acho que na hora que vier a vacina, essas coisas, não tem como levar adiante esses pensamentos pequenos. Né? Para mim, um político que pensa nele, não na coletividade, para mim é um político pequeno. Né? O problema do Bolsonaro não é pequeno em todos os sentidos, né? Em nível. Então, pode continuar. O problema do Bolsonaro é que ele é um ser humano pequeno, se é que dá para chamar de ser humano. Ele é uma pessoa pequena, ele se relaciona com milicianos. Mas tem muita gente do PT que é pequeno também. Sempre, como já os nossos convidados aqui diziam, né, que ele é uma pessoa obscura, que ele vivia no submundo do submundo do submundo. Né? Mas não é só ele que é isso. Ressentido, doutora Ângela. Não é só ele que é isso, não. O que esperar desse homem? Nada, não vai sair nada de bom dali, em relação à pandemia, em relação à vacina e qualquer outra coisa. E tem outro detalhe, ele não se afina nem com a própria cúpula do governo dele. Ele falou que não iria comprar a vacina da Coronavac por ser de fabricação chinesa. Já o Mourão diz que o Brasil vai comprar a vacina que for comprovadamente eficaz. Aí também ele faz um plano, larga um decreto em relação ao SUS, em que quem participa junto com ele do decreto é o ministro da Fazenda, não o da Saúde, o Pazuello. Então é um presidente inexpressivo, como disse o senador Roberto Requião, ele era uma personalidade obscura dentro da Câmara de Vereadores. Ele andava sempre pelos cantos, ninguém dava a mínima atenção para ele, porque dali não saía nada. Não sabia que ele não tinha ideias, que ele não tinha plano de governo, não tinha projetos para o povo. Mas então, hoje sai, né? Hoje sai, porque hoje está um monte de gente lá babando o ovo dele, né? Até o Sérgio Moro fez isso, né, doutora Luísa? Largou a magistratura e foi lá babar o ovo dele. Foi babar o ovo dele? Não, ele foi lá ser ministro da Justiça. Elegeu ele e depois foi lá babar o ovo. 1 ano e 4 meses, doutora Luísa. Ele fez ficou lá assim, concordando com tudo que ele dizia. O tempo que ele atuou lá no Ministério da Justiça, algumas coisas foram boas, né? Não foram melhores porque não deixaram. Né? A lei anticrime que ele idealizou é uma lei boa, ótima. Desidrataram ela lá no Congresso, né? Modificaram praticamente quase tudo. A licença para matar preto de tão pobre e pobre de tão preto. Isso é discurso político. Discurso político. Não, doutor Luiz, o discurso político é o do Moro, o que ele fez na saída desse governo vulgar que nós temos hoje. A senhora queria que ele ficasse caladinho? Não, eu queria que ele tivesse sido um juiz que não fosse seletivo. Eu queria que ele fosse um juiz, né, um juiz como deve ser, não é? Seletivo, que tivesse julgado com base em provas, tivesse cumprido o devido processo legal e ficasse na magistratura, se ele prestasse para isso. Ele foi seletivo porque só condenou os militantes do PT? Políticos do PT? Não, doutora Luísa, ele foi seletivo porque ele não quis que pegassem, por exemplo, o celular do Cunha, porque ele não quis que mexessem com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique não estava nem... era intocável. E porque ele gosta de falar na TV e na rede social o que ele tem que falar só dentro do processo.
Não, o Sérgio Moro é uma mente brilhante, conhecimento jurídico profundo. Para o crime. Condenou quem devia condenar. Vocês façam uma análise das decisões dele, eu acho que menos que 10% das decisões deles foram reformadas. Então, é porque, quando é que um juiz é bom? Quando tem uma quantidade ínfima de processos com sentença reformada. Né? Então, ele era juiz previdenciário, doutor Aloísio. Mas na Lava Jato ele especializou só... Na Lava Jato ele especializou só em condenar os corruptos. As sentenças são os assessores que dão, e em direito previdenciário a gente sabe que praticamente é sempre... Né, não tem como fugir muito dali. Não vamos menosprezar a capacidade... Quem não merece apreço, né? Não vamos só porque condenou os petistas. Por isso. Doutora Luísa, por causa dessas decisões translocadas do Moro, eu lhe sugiro a leitura deste livro aqui, ó, O Dia que a Constituição Foi Julgada. Quem é que escreveu esse livro? Esse livro foi escrito pelo doutor, professor Lênio Luiz Streck e Juliano Breda. Não tem vinculação com o PT? Vinculação alguma. Mas não é esquerdista? Não é esquerdista. Sabe o que ele é? Ele é jurista, doutora Aloísio. Trabalha, não é assim, com direito constitucional e direito penal, e percebeu todas as atrocidades que foram cometidas contra, não é assim, o que diz a Constituição. Contra os direitos fundamentais. Só contra o ex-presidente Lula. Porque quando esses habeas corpus foram né, julgados, o presidente Lula não tinha nem sido denunciado, foi em 2016. Mas é uma opinião de uma pessoa. Quem é que pode dizer que ele tá certo? Quem é que me garante? Eu lhe digo, doutora Luísa, que sim, porque eles tiveram isso nos HCs, né? Doutora Márcia, o direito ele tem corrente para tudo quanto é lado. Né? Tem processo, por exemplo, tem processo que a prova aponta para dois lados. Aponta para a condenação, aponta para a absolvição. Né? Se o julgador faz uma análise equivocada, ele profere uma sentença também equivocada e tem o tribunal para reformar essas decisões equivocadas. Houve até campanha para que o Lênio Streck fosse ministro do STF, mas o presidente Lula ou a presidenta Dilma, não me lembro, indicou o Fachin, por exemplo. Mas foi feita uma boa escolha. Uma péssima escolha. Carimbador maluco, o despachante. Só porque ele não atende os interesses do PT. Não, porque tem só um interesse. Ele é despachante da Lava Jato, doutora Luísa. E então ele está contra os corruptos, eles estão contra os corruptos, né? Não, ele está a favor de que não se tenha um devido processo legal. Isso aí é eu acho que eles estão. Sabe o que eu acho que eles estão a favor, doutora Luísa? Da insegurança jurídica. E tudo que disser a respeito à Lava Jato, ela tem, né, assim, toda uma tramitação diferenciada e independe do que diz a Constituição. Mas tranquilo. Mas vamos passar adiante. E o que vocês acharam da eleição do Trump, né? A vermelhada está toda soltando foguete, né? Ou não? A eleição do Trump. Olha, no último programa, na minha manifestação final, eu disse que eu torcia para que o Biden fosse o vencedor, porque o Biden, ele não é fascista, como é esse nojento desse Trump aí. Ele não é... Eu me lembro do Trump, uma das primeiras atitudes que ele tomou assim que ele foi eleito foi pegar os imigrantes e separar pais e filhos, e colocar em locais diferentes, que depois não se achava filho de ninguém. Teve que haver a ONU, teve que interceder junto ao governo americano para que as famílias fossem novamente juntadas. Ele quis construir um muro entre Estados Unidos e México. Ele propôs medidas econômicas terríveis para os países subdesenvolvidos. Então, eu fiquei muito satisfeito com a eleição do Biden. Eu acho que ele também, além de tudo, ele é um ambientalista. O Bolsonaro agora vai sofrer no seu governo com as atitudes que serão tomadas por ele. Terá que, inclusive, demitir o seu ministro do Meio Ambiente, o Salles, por ser um ministro que ele aprova as queimadas, ele não faz nada em função do ecossistema. Então, eu acho que a eleição do Biden vai servir de exemplo para o Brasil,
exemplo de uma eleição que tem que se tirar todo tipo de fascista que vier a ser presidente de um país ou mandatário maior de um país. Fascismo, nunca mais. Doutor Ângelo, gostou da eleição do Biden, então? Gostei. Pena que tá o Trump não sabe perder, assim, ele é muito parecido com o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro tem essa atração inexplicável quase pelo fatal. presidente Trump. Quase fatal. Quase fatal. E então tá assim, né? Ele não se conforma, que perdeu as eleições, está alegando fraude, mas alegações ridículas, né? Já ouvi até dizer que vão investigar alguma coisa, mas não aquilo que ele está alegando, porque aquilo tudo é fantasia, são alegações interessante, né, doutora Ângela? É que só tem fraude nos estados que ele perdeu. Nos que ele ganhou não tem fraude nenhuma. Os outros não. Ele foi eleito com esses votos antecipados pelo correio, aí não tinha problema nenhum. Agora, quando ele perde, os votos não são confiáveis. Não são confiáveis. Aí, tanto que o Bolsonaro também sempre dizia, né, que a urna eletrônica não é confiável. Mas lá nos Estados Unidos não é urna eletrônica, então, né? Então, assim, eu fiquei feliz que ele não venceu, porque mais 4 anos, mais um tempo, ele na presidência dos Estados Unidos, não que vai mudar muito a nossa vida, mas, assim, só de ver aquela truculência, aquela ignorância, aquele homem preconceituoso, é como se tu estivesse vendo o irmão gêmeo do Bolsonaro, né? Com menos dinheiro, o Bolsonaro, no caso, né? Mas é lamentável, assim, que gerem toda uma insegurança na eleição, quando, na realidade, aquilo tudo que ele sabe que ele perdeu. Ele sabe. Né? Tanto é que ele não tem argumentos plausíveis para contestar, né? Mas é muito triste a gente ver, né? Tumultuar uma eleição que era para ser tranquila, tumultuar a transição, né, do Biden, né, que ele não está conseguindo fazer a transição, ele não consegue, porque quem trabalha para o Trump ainda está sabotando, né? Então, é bom ver um fascista ser derrotado, mas eles não conseguem sair com lisura, né? Com lisura, reconhecer que vamos passar o bastão, né? E dá para perceber também que o Brasil é mais evoluído em relação a eleições do que os Estados Unidos, em relação ao escrutínio, né? Porque o Brasil, 2 horas depois, se sabe quem é que está eleito. Os Estados Unidos ainda não terminou de contar os votos. Não se sabe quem serão os senadores nem os deputados. Então, o Brasil dá um banho nos Estados Unidos em relação a isso. Então, a gente não tem que ser sempre, como a doutora Márcia diz, como é que é, doutora Márcia? Do cachorro, como é que é? Complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata a gente deve deixar um pouquinho de lado em função de nós termos coisas que são muito melhores do que lá. A nossa saúde pública aqui é muito melhor que a de lá. Muitos brasileiros que estão lá, quando precisam se operar, precisam de algum tratamento, eles voltam correndo para o Brasil, porque lá as pessoas têm que vender suas casas quando passam 1 semana, 15 dias em um hospital público, porque lá não tem hospital público, é tudo privado. Então dá para ver que o Brasil tem coisas que dá para ensinar aos Estados Unidos também, não é só querer bajular, querer estar abaixo do tapete dos Estados Unidos, aceitar tudo que eles querem que a gente faça. A gente não é uma colônia americana, a gente é um país independente e que deve se respeitar. Nossa Constituição tem que ser respeitada. A gente não precisa bater continência para a bandeira americana. Para bandeira nenhuma. A gente pode aplaudir um bom governo de um outro país. Isso sim. Tipo o companheiro Evo Morales? Tipo a Bolívia, Venezuela? Claro. As pessoas que lutam para o povo. Para o povo, meu Deus do céu. O companheiro Evo Morales voltou, né? Voltou nos braços do povo. Ele sofreu um golpe, agora foi reconhecido que ele sofreu um golpe quando ele estava no governo. A eleição foi julgaram fraudulenta porque perdeu. Ele entrou na presidência em 2006, fica 13 anos lá. No último 14 anos. No último mandato, estava já preparando a Constituição para pegar, queria se tornar um ditador. Esse homem não pode a Constituição permite, doutora Luísa.
Deu para ver que ele seria um ditador. Esse homem aí não pode nunca mais voltar à presidência da Bolívia. Até o nosso governo petista, quando estava o Lula na presidência, bateu continência para o Evo Morales. Né? O Evo Morales foi lá e tomou conta da Petrobras lá e o Lula bateu continência para ele. Não, tá bem feito. O caso era deles, doutora Luísa. A Petrobras nossa lá era deles. Só porque o presidente Lula disse que ele não precisaria ter feito isso, que ele teria entregue. Claro, o Lula já dava de graça. Sim, o Lula é bonzinho, ele gosta de dar muita coisa para os outros. Não, ele respeita a soberania. Inclusive deixar que os companheiros metam a mão no dinheiro público. Ele é muito bonzinho, ele faz muita vista grossa. Então, eu acho que Silêncio eloquente, eu acho que realmente... Você sabe que ele nem vamos responder. Eu acho que realmente o Lula não opôs... predileta. Não opôs resistência, porque eu acho que ele ainda podia dar até mais uma beiradinha da nossa Petrobras aqui. Porque a companheira Dilma já perdoou a dívida lá na África. Não, mas a Petrobras, o senhor não se preocupe, porque o governo neoliberal, que eu acho que o senhor concorda com o pensamento deles, já está entregando tudo. Então, o senhor fique tranquilo. Não concordo com o entregando para os Estados Unidos. Vocês viram como é que está lá no Amapá, né? O Amapá, com a energia privatizada, vão ficar 10 dias. Uma semana vai estar sem e se fosse pública, tinha ficado 30. Mas precisou do apoio público para o retorno da energia. Se não fosse privada, fosse pública, ficava um mês sem energia. Quando é que o senhor viu um Estado estar completamente no apagão há mais de uma semana? Quando é que o senhor viu isso no Brasil? Bom, mas lá, dadas as peculiaridades do caso concreto, né, se é um ente público lá, se é o não tinha público, acontecido, doutora Luísio. Não tinha uma empresa espanhola que não ficava 2 meses. Ficava 2 meses sem energia. Quando já disse aqui, o setor público, quando ele administra as coisas, ele administra mal, gasta mal, e a única coisa que ele faz bem é meter a mão no dinheiro público. E lá no Macapá, lá, a capital do Amapá, estão fazendo um revezamento de fornecimento de energia agora, mas 6 horas, depois é outro bairro mais 6 horas, mas somente nos bairros de classe A. Dá para entender por quê, né? Tudo é culpa da iniciativa privada. Eu nunca vi. Quem administra, doutora Luísa? Eu nunca vi. Doutora Márcia, olha que eu tô quem com me 58 anos. Quem me garante que se fosse a iniciativa, a atividade pública que fosse a responsável pela... Não tinha acontecido antes. Mas o senhor virou vidente agora, doutor Luiz Fernando. Só aconteceu apagão no governo do FHC. Doutor Luiz Fernando está prevendo o futuro. Mas não durou esse tempo todo. Não durou esse tempo. Não posso dizer do futuro, mas antes dessa empresa privada assumir a energia elétrica no Macapá, isso nunca tinha acontecido. Bastou entrar uma empresa privada... Mas sempre tem a primeira vez. Sim, justamente quando é uma empresa privada que está administrando. O senhor já imaginou, Podia ter sido pior com a iniciativa, com a atividade. Mas isso é bom para os privatistas verem isso, gente. As pessoas perdendo a comida, restaurante... Inclusive o Guedes falou hoje que uma das grandes mágoas dele é não ter conseguido privatizar as estatais ainda. Mas ele tem que privatizar, quase todas elas. Tem que deixar o mínimo de estatal possível. Tem que entregar para os grandes empresários, né? Não. Entregar o Brasil. Não entregar o Brasil. Vamos entregar para eles e para cobrar os impostos dele. Porque o ente público fica devendo... Eu acho que o Guedes... Nós temos a CE aqui do nosso estado, está devendo bilhões. Está devendo bilhões de CM e não paga? Pois a CE é tão deficitária e há quem queira comprar. Para administrar bem, e aí ela vai dar lucro. Agora ela dá prejuízo. Eu quero essa empresa assim, que não dá lucro, uma empresa muito ruim, é deficitária, mas eu quero porque eu sou uma pessoa muito benevolente, como o Sérgio Moro também, muito benevolente. Por isso que ele foi benevolente na sentença contra o Lula, né? Não, ele foi benevolente na sentença que o TRF4 aqui aumentou. Ele foi benevolente numa sentença, parece que ele condenou Lula a 8 ou 9, e o tribunal passou para 16, 17. 9 para fazer referência aos 9 dedos. Isso, e aí o tribunal aumentou essa pena, porque ele foi benevolente. Ele ainda queria... O tribunal, aqueles geniais, doutora Luísa, que conseguem até fazer referência igual.
Não muda a sentença do Moro. Doutora Luísa, eu posso dar a minha opinião a respeito das eleições dos Estados Unidos? Pode, claro. Então é o seguinte, eu não comemoro a eleição do Biden, eu comemoro a saída do Trump, né? Agora, em relação à eleição do Biden, eu vejo todo norte-americano como um imperialista. Todos eles são, né? Eu duvido que o Biden também não tenha interesse nas nossas riquezas, na nossa água potável, que não tenha interesse, né, no nosso pré-sal, no nosso petróleo. Tudo bem, eu vejo assim. E o Trump, como disse o doutor Fernando, também fez toda aquela bandalheira em relação aos imigrantes ilegais, que separava as famílias, mas a gente não pode esquecer que isso começou no governo Obama. Isso tudo começou no governo Obama, e o Trump, como ele é mais radical ainda, e ele servia uma população de extrema-direita, como o Bolsonaro serve aqui, e como o Moro quer servir também, então ele precisava radicalizar essa situação. Ele precisava, inclusive, dar publicidade para isso, para que o seu, que a sua gente visse essa coisa horrorosa. Tudo bem. Então, assim, pelo menos, ele é ambientalista. Pelo menos isso, coisa que nem isso o Trump era, como aqui o Bolsonaro também não é. O Bolsonaro deve estar viúvo do Trump, né? Ainda não entrou em contato, né, para cumprimentar o presidente eleito, né? Ele e outros ditadores não fizeram isso, não reconhecem a vitória do Biden. Tudo bem. Então, assim, gente, eu acho que a gente vai trocar os 6 pelo meia dúzia com um pouco mais de verniz, né? Porque é um verniz que o Trump não tem. O Biden, na verdade, ele foi eleito, não é assim, também com os votos que chegaram pelo correio, que era isso que o Trump não queria, né? Queria parar, então, a contagem dos votos, sendo que a eleição dele também foi assim. Como a doutora Luísa tocou nesse assunto muito importante, não é, da vitória do Luiz Arce na Bolívia, inclusive no domingo, né, assisti emocionada a posse do presidente Luiz Arce. Foi muito lindo, não é assim? Porque lá na Bolívia eu tenho orgulho do povo boliviano, né, dos bolivarianos, pelo simples fato de, em um ano, eles terem conseguido virar o jogo daquele golpe que foi dado no presidente Evo Morales, que lá estava há 14 anos, talvez permanecesse por mais 14. Porque o time que está ganhando não se mexe. Quem é que deu o golpe nele? Quem é que deu o golpe nele? Ele é eleito. Quem deu o golpe nele foi os próprios companheiros. Não, doutora Luísa, assim, o senhor sabe o que a OEA também entendeu que havia de irregular, os Estados Unidos perceberam irregularidade nas eleições do nosso querido companheiro Evo Morales, foi também por votos pelo correio. Então, eles também achavam que aquilo foi uma mácula da eleição do presidente Evo Morales. Por que o companheiro Evo Morales não se rebelou contra o golpe? Doutora Luísa, ele seria morto, ele foi avisado disso. O senhor veja bem que o povo foi tão consciente de todo o golpe que estava sendo dado na Bolívia, que o senhor veja bem, a prefeita, se não me engano, que foi, né, teve os cabelos cortados, teve a sua casa incendiada, que foi arrastada pelas ruas, foi a senadora com o maior número de votos. Então, assim, o nosso querido companheiro Evo Morales voltando para a Bolívia, nos braços do povo, sendo conduzido pelo Alberto Fernandes, que também o povo argentino nos deu uma lição, dando assim, simplesmente um tchau para o neoliberalismo, para a dolarização que foi imposta pelo Macri. Agora também o povo chileno impondo que quer uma nova Constituição, porque lá no Chile também, o que acontece? Era o neoliberalismo da escola de Chicago, que é do Guedes, que é a mesma escola do Guedes, né, que queriam destruir, né, com as aposentadorias, conseguiram, nunca os velhos, né, tiveram tanta dificuldade até para se alimentar, e é isso que o Guedes gostaria de fazer aqui, um dos pilares do governo, não é? Agora, eu acho uma coisa estranha, é que os meus colegas aqui de esquerda, eles valorizam o companheiro Morales, a Venezuela,
a Cuba. Quer dizer, então, por que vocês não valorizam o regime da França, o regime da Inglaterra? É só o Evo Morales. Eu não sou monarquista, nem parlamentarista, né, doutora Luísio? Nem europeus, nós somos latino-americanos. Exatamente. Não existe como comparar Brasil, doutora Luísio. Nós temos que copiar aqueles governos que têm se saído bem atendendo às necessidades do povo. Mas a Bolívia tinha um PIB de 7 a 8% ao ano, doutora Luísio. Só que foi inclusiva. E era isso que a oligarquia de direita não queria. A Espanha a inclusão. O companheiro Evo Morales era um índio grosso lá, ó, que o objetivo dele era instalar uma ditadura, tanto é que ele já estava 13. Estava 13 anos 14. no governo. Tá, mas 14, 13, 15 dá no mesmo. Mas, de qualquer maneira, ele estava querendo se perpetuar no poder. Isso, ele queria mudar a Constituição, porque não podia ser candidato. Através de eleições, doutora Luísio. Eleições, doutora Márcia. Ele tinha o Congresso na mão, ele tinha o Legislativo na mão. Eles aprovavam o que ele queria. Aí... Bolsonaro também quer mudar a Constituição. Mas ele não tem apoio para isso. O Moro quer mudar a Constituição, queria mudar a Constituição. Quer privatizar o SUS, o Bolsonaro. Para isso precisa mudar a Constituição. Através de emenda, ele queria mudar uma cláusula pétrea. O Moro, doutor. O que tem que ver o Moro com isso, gente? O senhor está dizendo que o companheiro Evo Morales queria instalar uma ditadura, que ele era um ditador, né? Porque queria mudar a Constituição. O seu querido Sérgio Moro também queria, através de emenda constitucional, mudar a Constituição. Esteve no Congresso Nacional inúmeras vezes para fazer isso. Para mudar em que sentido? E daí o senhor acha, e o senhor disse no último programa, que os fins justificam os meios. Mas ele queria mudar em que sentido? Para corrigir as distorções. Ele queria, doutora, a prisão em segunda instância. Ele queria terminar com a presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea. E a senhora acha que não tem que acabar com a prisão em segunda instância? Eu acho que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Tem que acabar urgente, é o foro privilegiado. Isso sim. Isso tem que acabar. Sem a prisão em segunda instância, o réu, a maioria dos réus, eles são atingidos pela prescrição. Porque um processo se consegue arrastar em Brasília durante uma eternidade. Até 10, 15 anos. Eu já tive processo lá que tramitou no STF por 27 anos. Então, a gente sabe... Não dá para mudar a regra da prescrição, então, doutor? Não é mais fácil mudar a regra da prescrição? Também com os recursos repetitivos e coisas do gênero, diminuiu muito o período de tramitação. Hoje, para subir um recurso extraordinário, olha, doutora Luiz, não é nadar de cueca, usando uma expressão bem popular. Em relação à eleição do Donald Trump, não é que não queria a eleição dele. Agora, na minha opinião isenta, eu acho que ele é uma pessoa que ele não tinha os requisitos para ser um presidente da maior potência do mundo. Porque ele não é uma pessoa equilibrada, ele é intempestivo, ele não usa bom senso. Então, ele e, na minha opinião, o governante de uma nação, ele tem que ter equilíbrio, tem que ser comedido nas suas... Ele é intempestivo, ele tiver que dizer uma besteira lá, ele diz, eu faço, pronto, e etc. e tal. Quer dizer, então, ele não prima pelo bom senso e pelo equilíbrio que todo governante tem que ter. Então, por isso é que eu acho que ele foi corretamente derrotado. Me parece que o Biden é uma pessoa bem mais equilibrada. Se bem que ele, para mim, já está na capa da gaita. Já está na capa da gaita. Não sei se ele consegue concluir esse mandato aí. Ele já está com 80 e lá vai se virando, né? 81, eu acho, né? 77. 77. Mas parece que tem quase 90. Pela aparência ele assume os cabelos brancos. Bom, mas de qualquer maneira também aqui, o Biden é um político de carreira, viveu política de noite durante 40 e poucos anos. Então é um político de carreira também, gente.
Então, lá me parece que nenhum dos candidatos talvez o Biden fosse um pouquinho melhor, porque tem mais equilíbrio, ele pondera mais as coisas, ou seja, ele não toma, assim, decisões de rompante, né? Como o Trump toma. Eu vou fazer, eu vou não sei o quê, a América é dos brasileiros. Bom, é dos americanos. Bom, é dos americanos, mas não pode deixar de lado os imigrantes, porque os imigrantes contribuem para o desenvolvimento dos Estados Unidos. Tanto é que se não tivesse aquelas pessoas que fazem aquele serviço que os americanos não querem fazer, faxina, capina, construção civil, né, o país talvez não tivesse o desenvolvimento que tem. Né? Então, e ele procura não dar valor a essas pessoas. Né? E, na minha opinião, tudo para mim é uma engrenagem. Né? Então, os Estados Unidos precisam das pessoas que realizam aqueles serviços menos valorizados, né? Que é lavar os latinos-americanos, né? Fazer faxina. Dificilmente lá tem um americano fazendo faxina. A maioria são estrangeiros. Né? Então, o país precisa dessas pessoas. Né? Mas eu acho que agora vai ter uma política de mais valorização para o imigrante, porque a vice do Biden, ela é filha de imigrantes, né? Então eu acho que vai ter uma visão mais ampla. O problema todo é o seguinte. O problema todo é o seguinte: nós também temos que ver que os Estados Unidos têm que zelar pelos interesses dele. Daqui a pouco, se ele começa a abrir muito a entrada de imigrantes, daqui a pouco os imigrantes tomam conta do país. Não precisa abrir, doutor Luísio, mas ter mais humanidade na hora de não deixar entrar. Mais humanidade. Não fazer como o Trump fez, uma coisa horrível. Porque o sonho, principalmente dos brasileiros, é ir para os Estados Unidos. Né? Então, eles chegam a fazer... Porque os Estados Unidos plantou na cabeça do mundo que eles são o ideal, né? A família americana é a família ideal, família eles não são isso. Se eles não fossem isso, ninguém queria ir para lá. Se eles não fossem isso, ninguém queria ir para lá. Mas quem que quer ir para lá, doutora Luísa? Assim, as pessoas que eu vejo falando maravilhas a respeito dos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, vamos falar pessoas, né, muito conhecidas da família do Bolsonaro. Né, assim, que são fascinadas. Até a Marielle se atirou aqui por causa quando eu falei do Bolsonaro. E assim, a doutora Luísa, o senhor falou que a gente tem que copiar o que dá certo. Então, por que não copiar os nossos países latino-americanos, não é, que estão voltando a ter democracia, né, para que a gente também copie, né, que a gente siga esses exemplos, então, de liberdade. O Obama, uma das coisas boas do Obama... Onde é que está tendo essa democracia no Brasil? Que ele estava se aproximando de Cuba. Né? Quando entrou o Trump, rompeu novamente relações com Cuba, né, começou novamente a aumentar, inclusive, né, as sanções em relação a Cuba. E um detalhe, doutora Luísa, assim, que eu achei muito interessante, que, inclusive agora na Bolívia, tinha um quadro do Guaidó, não é? Enquanto o governo golpista, não é, estava governando, tinha um quadro do Guaidó, que foi retirado agora, felizmente, né, para aquele presidente autoproclamado da Venezuela, foi retirado o quadro foi posto o quadro de Simão Bolívar. Por quê? Porque a América Latina talvez esteja acordando, doutora Luísa, contra o imperialismo. Só que o presidente do Brasil, ele é a favor do imperialismo, ele faz questão de ser colônia norte-americana. E eu não quero copiar nenhum país, doutora Luísa. Eu quero que o Brasil mantenha a sua identidade. A da Bolívia, a senhora quer copiar? Não, eu queria que o nosso povo tivesse a consciência política que o povo boliviano teve e em um ano restabeleceu a democracia. Nós temos 4 anos do golpe contra a ex-presidenta Dilma. E ninguém enxerga nada. E estamos próximos das eleições, gente. Né? Municipais. Será que alguém acordou com o que está acontecendo no Brasil? A questão lá do Evo Morales é um pouquinho diferente. Lá a questão do Evo Morales era o seguinte, ele não estava
primando pela honestidade. A prova de que ele estava preparando preparando o caminho para uma nova reeleição, tipo o Chaves, quando era presidente lá. Tinha eleição lá na Venezuela, era só para reeleger o Chaves. Tipo lá em Cuba. Tem eleição. Eu queria entender, doutor Luiz, por que o senhor fica tão incomodado quando um político, ele é um bom gestor e ele é reconduzido ao poder, e isso lhe incomoda? Porque em 2016 o senhor disse o seguinte: se não fosse esse impeachment, né, com o que o senhor concordava porque era constitucional, né? Se não fosse o impeachment, o PT ia se perpetuar no poder por mais 50 anos. E qual é o problema de os governantes serem eleitos e reeleitos? Eu gostaria de entender o que isso lhe incomoda. O que é isso? Isso impede que entre um novo governante e que descubra as falcatruas. Mas se a pessoa é reconduzida pelo voto popular, como nós não podemos questionar que essa criatura abominável, né, grotesca, que está no poder hoje, foi pelo voto popular, temos que engolir esse sapo. Então, o senhor imagina, doutora Luísio, uma outra observação que eu gostaria de fazer também, que o Obama, apesar de ter se reaproximado de Cuba, tentado uma reaproximação, o Obama, gente, ele nos espionava, né, ligações telefônicas da presidenta Dilma, né, ele espionava com a ajuda do Temer e do Serra, né, as nossas empresas, como, por exemplo, a Petrobras, porque é um interesse norte-americano nos transformar em colônia. O imperialismo sempre aconteceu em relação à América Latina. Esse é o meu orgulho da pátria grande, doutora Luísio. Que percebam o imperialismo, que tentem se libertar do imperialismo. E nós estamos nos entregando, nós não. O Brasil, então, não tem que manter relações nenhuma com os Estados Unidos. Claro que diplomáticas, comerciais, sem subserviência. Sem essa paixão. Quando o Trump sem essa coisa assim de norte-americano pode entrar no Brasil sem nenhuma restrição. Brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos porque tem restrições. Eu acho correto isso. Eu acho correto. O senhor acha correto? Acho correto. Por quê? Nós vamos analisar a situação concreta. Tem americano querendo vir ser radicado no Brasil? Tem. Inclusive, nós conhecemos uma meia dúzia de gato pingado. Uma meia dúzia de gato pingado. Agora, se abrir a fronteira americana para o Brasil, a metade do Brasil se muda para lá. Mas não é nesse sentido que eu falei, é nesse sentido de turismo. Mas justamente por esse discurso, que lá é maravilhoso, lá, sim, meu Deus, a maior democracia do mundo. Para o turismo, eles não impedem a entrada, Luciana. Eles procuram, assim, porque muita gente vai, a pretexto de fazer turismo, vai com a intenção de ficar lá de forma clandestina. Mas, às vezes, tu não ganha o visto de turista. Como não ganha? Às vezes. Nós temos que fatiar o visto para ir para lá. Eles não precisam entrar, de visto fazer turismo e tu não consegue. Porque, na verdade, doutor Luiz, é aquela história. Se as pessoas, os americanos, quando eles vêm aqui, vêm fazer turismo. A não ser aquele americano que se aposenta, aí vem para cá morar aqui, recebendo em dólar lá dos cofres, aposentadoria da América, aí vem morar aqui. Quer dizer, e para nós é bem-vindo porque ele vem gastar o dinheiro dele aqui. Agora, a situação inversa é diferente. Né? Eu acho que agora a gente não tem que se preocupar muito com isso, porque o Brasil é um péssimo lugar para fazer turismo. Nos Estados Unidos, abrir as fronteiras para entrar qualquer um, olha, os estrangeiros vão expulsar os americanos de lá e vão tomar conta do país. De tanta gente que quer ir para lá. Se é bom ou não eu não sei, nunca estive lá. E talvez nunca vai estar lá, porque eu não simpatizo muito com os Estados Unidos. Eu gosto de ir para outros lugares, Europa, mais light, mais bem recebido. Né? O americano ele não gosta de receber estrangeiro, isso é público e notório. Né? Eles dificultam uma enormidade
para deixar alguém entrar no país deles. Mas precisam do trabalho do estrangeiro, principalmente do latino-americano, como o senhor acabou de falar. Porque se acham melhores que os demais americanos, porque nós somos americanos, né, gente? Nós somos da América Latina. Mas nós somos americano pobre, nós somos americano rico. Mas somos americanos, doutora Luísa. Doutora Luísa, isso é complexo de vira-lata, doutora Luísa. A gente tem que bajular os ricos. Eu não quero que a gente tenha esse pensamento de um cidadão de segunda classe em relação ao norte-americano. Nós somos Me disse que eu ouvi errado, doutora Luísa. Nós somos um povo supiniquim. Lá é um país de primeiro mundo. Nós temos que reconhecer. Doutora Luísa, me diga que eu entendi errado. A gente tem que bajular quem é rico. Não, eu não estou dizendo quem me disse isso. Não bota que palavras da minha boca. Não bota palavras da minha boca. Mas, doutora Luísa, assim, ó, tem que estabelecer relações negociais com quem é rico. Isso tem. Né? Porque é aquela história. O que tu vai tirar de um pobre? Nada. Do rico tu vai aproveitar as operações comerciais. Vender produto para os americanos. Tem que fazer uma política de reciprocidade. Mas aqui vendem tudo para a China e compram dos americanos para dar dinheiro para os Estados Unidos. E os nossos produtos, quando chegam lá, são subtaxados. Estão sempre com imposto lá em cima. Não é bem assim. Eles, quando chegam aqui, já é manufaturado, já é industrializado. Eles levam a matéria-prima daqui, nossa, a preço vil, nos vendem a um preço exorbitante e a gente tem que achar bom. Isso aí não fazia com o PT. Isso aí não fazia com o PT no governo. Doutora Luísa, nós éramos a 6ª economia do mundo. Nós já saímos, não estamos mais entre os 10 primeiros. Não estamos mais por causa desse pensamento subserviente do governo. Por causa do entreguismo, do neoliberalismo. Nós não estamos nessa posição por causa da roubalheira do PT. Gente, doutora Luísa, o PT deixou reservas de 300 bilhões. Ele não acredita, mas por falar, uma coisa que aprendemos, vamos falar no Flávio Bolsonaro. O que aprendemos dos Estados Unidos foi a dar golpe em governos que não lhes convém. Isso a gente aprende com eles. Todo país que tem um governo que não convém aos Estados Unidos termina... os Estados Unidos, os Estados Unidos a gente tem que reconhecer que ele não apoia governo socialista. Aqueles governos socialistas, governo de esquerda que são contra o capitalismo. E nós vamos voltar àquela discussão. Então, o senhor acha que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma era socialista? Só era capitalista. Só era socialista. Era? É socialista, claro que foi. Era capitalista, doutora Luísa. Ainda tem uma frase célebre do presidente Lula que diz assim, precisou um socialista chegar no governo para ensinar um país capitalista a ganhar dinheiro, aos seus empresários melhorarem, para que o povo volte a comer. Dando a bolsa de tudo quanto é tipo, tudo quanto é auxílio. Isso aí é populismo. Isso aí doutora Luísa, o senhor sabe que para ganhar voto na próxima eleição. Eu ouvi uma frase se o PT fica no governo, o Bolsonaro não vai fazer o mesmo. O Pepe Mujica diz o seguinte, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Quando o povo não tem vara, não tem anzol, não tem a isca, não tem nada. Primeiro tem que dar o peixe. Era isso que acontecia aqui no Brasil. A gente era um país subdesenvolvido que no governo do FHC as crianças tomavam sopa de papelão. Por favor, doutora Luísa, até eu queria fazer um questionamento, doutora Luísa. Pelo seguinte, eu sei que o senhor é um homem legalista, E eu lembro da época do impeachment que o senhor disse assim, eu acho que é extremamente legal esse impeachment, porque está previsto na Constituição. Então, se a pessoa teve direito à defesa, não tem problema nenhum. Ok? Ok. E assim, por que na decisão monocrática do Marco Aurélio Mello, que também estava prevista na lei anticrime, o senhor acha que ela não estava correta? Havia previsão legal e estava dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei do Sérgio Moro. Não estava correto. E o senhor não achou legal. Não. A senhora analisou realmente o disposto no artigo 216 do Código de Processo Penal?
Sim, doutora Luísio, essa lei estabelece que, se não for revista, não é? Dentro do período estabelecido, então, se não for pedido novamente a prisão, então pode ser concedido o habeas corpus. Só que esse fato, por si só, não autoriza a liberdade. Tem que analisar outros fatores. Por si só a falta de revisão, por si só, não autoriza. Tanto é que o Supremo já entendeu dessa forma, que o artigo 316, por si só, o não cumprimento daquela renovação da prisão preventiva, por si só, não autoriza a liberação do réu, como fez o Marco Aurélio Mello. O Supremo entendeu, doutora Luísio, que tem que modular a decisão do Fux. Isso aí é o seguinte... Que tem que modular a decisão do Fux. Mas, doutora Luísa, assim, eu acho que ficou muito tranquilo agora, porque o senhor disse no último programa que os fins justificam os meios. E agora eu fiquei preocupada com isso, doutora Luísa. Doutora Luísio, faltam 5 minutos para terminar o programa. Considerações finais, então, e vamos encerrar. Já que nós não chegamos a um denominador comum, né? Os três aqui puxam a coisa para um lado e só eu nadando contra a correnteza. É fácil, é só o senhor concordar conosco. Um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer vocês abrir os olhos para o equívoco de vocês nessa posição de esquerdistas radicais. Ou seja, o PT para vocês é como se fosse um suprassumo. Não é isso. O PT não é. É o partido dos trabalhadores que se preocupa com o povo trabalhador, doutora Luísa. A esquerda. O mundo, a Terra tem quantos países? Quantos regimes socialista e comunista tem? Dá para contar nos dedos. E da outra corrente, 90% dos países adotam essa linha. Então, qual é que está certo? 90%, os países, 10%. Desde o início da formação patriarcal, sempre existiu o opressor e o oprimido. Sempre existiu a exploração da força do trabalho. Obviamente, vai continuar sendo assim. Isso aí o PT, por exemplo, a esquerda, como Evo Morales, quando assume o governo, aí oprime a oposição. É isso aí. O governante, quando está no poder, ele faz de tudo. Quem foi oprimido, doutora Luísa? Todo mundo teve voz, tanto que o senhor disse que o presidente Lula fazia alianças com todo mundo. Claro, ele se aliou, ele chegou a vender a alma para o diabo, né? Quando ele se aliou abraçando o Maluf, abraçando... Acho que quem vendeu a alma para o diabo foi o Bolsonaro, porque aquilo ali tem um capeta dentro dele. Não sei. Eu acho que o diabo vendeu a alma para ele, doutora. Pessoal, considerações finais, que nós estamos chegando no final do nosso programa. Domingo temos eleições municipais e para vereadores, eu só pediria que todo mundo tenha a sua consciência, pensem bem em quem votar, analise os candidatos, sabe-se que tem candidatos bons que podem fazer algo para a nossa cidade, então o meu recado é que pensem bem antes de decidirem quem votar. Analisem o currículo de cada candidato que está concorrendo à Prefeitura e à Câmara de Vereadores. Doutora Ângela. Eu desejo uma boa semana para todos e uma boa eleição, né? E não esqueçam de levar a caneta, né? Isso é importante. De levar a caneta, de levar o álcool gel e a consciência de classe. Não pode esquecer da consciência de classe. Exatamente. E que o nosso povo tem... E a máscara. E o título. E o título, um documento com foto. E que o nosso povo, né, perceba e que sirvam as façanhas do povo boliviano e que o nosso povo perceba que precisa se aliar a quem efetivamente se preocupa com a população, com a saúde da população, que não é negacionista, que não é contra a vacina e que espera que a população tenha, né, assim, a possibilidade de ter uma melhora na sua vida financeira, doutora saúde aqui, e educação. A Bolívia lá está, assim, como diz assim, está numa merda de dar gosto, e a doutora fica dizendo que a Bolívia está numa boa situação. Aquela pobreza lá. Nós estamos muito bem, doutora Luísa. Não sai da. A Bolívia lá. Nós estamos muito bem com esse pensamento capitalista opressor? Não, talvez não, mas com socialismo nós estaríamos pior.
né? Porque as nossas... Mas, doutora Luísa, eu não estou defendendo o socialismo, eu estou dizendo que talvez nós não tenhamos ainda condições, né, de conhecimento suficiente para viver um regime socialista. Bom, mais uma vez eu não consigo colocar no cérebro da esquerda que vocês estão equivocados. Claro, eu até entendo que devam defender as suas posições, mas que não sejam tão radicais quando defendem essas posições. Tem que ter um equilíbrio, gente, tem que ter um bom senso. Olha, não, aqui realmente nós erramos. Não, lá também. Mas não, o problema todo é que o petista tem esse detalhe. Não, eles não admitem erros. Né? E não admitindo erros, tu nunca vai... Mas, doutora Luísa, se nós formos enumerar os erros do Bolsonaro, nós vamos ter uma lista. Mas nós não estamos falando em Bolsonaro. Esquece nós esse homem. Nós estamos falando do Brasil. Mas, doutora Luísa, se o senhor fala assim, que nós somos esquerdistas radicais, é porque nós temos a raiz, né, na justiça social. Mas quem sabe, como diz aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Quem sabe dia... Eu acho que vai ser mais fácil o senhor se bandear para o nosso lado, doutora Luísa. Não, doutora, eu sou do direito, né? Eu não sou da direita. Nós também. Nós também não somos a favor da corrupção. Não, vocês são vermelhinhos. Vocês são vermelhinhos. Do lado do trabalhador sempre, né? Vocês são vermelhinhos a toda a prova. Né? E isso, para mim, esse radicalismo é que me preocupa. Se fosse um vermelho, assim, meio não tão radical, a ponto de se botar um cachorro candidato a presidente, vocês votam... Aí não seria esquerda, doutora Luísa. Não, aí não seria porque esquerda, tem raiz. seria qualquer outra coisa. Está terminando o nosso horário, foi bom não conseguir demovê-los dessas ideias equivocadas de esquerda, né? Mas, continue tentando, então. Eu pediria que o senhor nem tentasse mais, porque não vai conseguir. Não, um dia vocês vão perceber que estão equivocados. Né? Então, dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, agradecendo também a presença dos colegas que hoje estiveram na bancada, e me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguarde até o próximo programa.